Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h02. Repita. 7:02. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você com o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 25 de setembro de 2020. Hoje é o Dia Nacional do Rádio, parabéns ao rádio. Dia Nacional do Trânsito, Dia Internacional do Farmacêutico, Primavera Brasileira em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, é o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Unidades do INSS retomaram o serviço de perícia médica na região do Vale do Paraíba nesta semana. Os procedimentos não estão sendo feitos somente por agendamentos nas unidades de São José dos Campos, Taubaté e também Guaratinguetá. Há ainda 4 agências abertas, mas que aguardam a inspeção para a retomada do serviço. São elas as de Jacareí, Caraguatatuba, São Sebastião e também Pindamonhangaba. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Sindicatos protestam em Brasília pela derrubada do veto à desoneração da folha de empresas. Novo caça da Força Aérea faz primeiro voo em território brasileiro. Em voto, o ministro Marco Aurélio defende que presidente Bolsonaro possa depor por descrito sobre interferência na Polícia Federal. Caraguatatuba continua com atendimento ao público reduzido até 9 de outubro. O ministro do Meio Ambiente visita áreas afetadas por queimadas do Pantanal de Mato Grosso. Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro deixa Crivella inelegível até 2026. Lewis Hamilton pode se tornar, no domingo, o piloto com mais vitórias na história da Fórmula 1. Vamos agora às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre a violência no sul da Bahia e o Supremo mandou tirar de lá a Força Nacional. Agora o Supremo fica responsável. Vou falar também sobre o chanceler Ernesto Araújo, foi convidado pelo Senado para falar sobre a visita de Mike Pompeo e esclareceu os senadores mal informados. E, por fim, a decisão da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, tornando o prefeito Crivella inelegível. Uma decisão bem discutível. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h05. Repita. 7h05. Representantes de sindicatos de diversas atividades econômicas fizeram um protesto ontem em Brasília pela derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração da folha de pagamento de empresas. Em junho, o Congresso aprovou prorrogar a desoneração, que atinge 17 setores da economia e terminaria no fim do ano. Bolsonaro decidiu vetar esse trecho. O veto deve ser analisado no Congresso na semana que vem. Deputados e senadores têm o poder de derrubar a decisão do presidente. Os 17 setores estão entre os que mais empregam no país. O fim da desoneração geraria cortes em postos de trabalho no momento em que o desemprego afetado pela pandemia subiu 27,6% em maio e agosto e atinge quase 13 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE. O protesto dos sindicatos começou na porta do Ministério da Economia e seguiu a pé até o Congresso Nacional.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, derrubou ontem a decisão que havia dispensado os peritos médicos do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, de retornarem ao trabalho presencial. Com a mudança, fica restabelecida a obrigação de que peritos médicos convocados pelo governo, ou seja, lotados em agências do INSS, que já foram vistoriadas e aprovadas, voltem aos postos de trabalho. Também fica retomado o corte de pontos dos profissionais que não comparecerem. A nova decisão é do vice-presidente do TRF1, desembargador Francisco de Assis Bete. O magistrado atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União, AGU, e considerou que a sentença anterior da Justiça Federal no Distrito Federal passou por cima de uma competência do governo federal. No último dia 18, o governo determinou que os peritos voltassem ao trabalho presencial. A Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social é contra esse retorno e acionou a Justiça. A associação argumenta que as agências do INSS, reabertas depois do fechamento em razão da pandemia do novo coronavírus, ainda não cumprem as especificações de segurança sanitária. Estradas. Rodovia Presidente Dutra já tem problemas no sentido São Paulo. A gente tem lentidão agora na pista expressa, começando ali no quilômetro 205, vai até o 210, sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. E tem lentidão também ainda no sentido São Paulo, na pista marginal, 219. Esses dois pontos aí por conta do excesso de veículos nessa manhã de sexta-feira. Também tem situação complicada para o motorista que segue pela rodovia Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro. Tem trânsito lento ali do 214 até o 210, também na pista expressa, reflexo de acidente que aconteceu agora pela manhã. O tráfego está fluindo ali pela faixa da esquerda. A situação vai ficando bastante complicada para o motorista nesse momento, principalmente nesse trecho aí. A rodovia Ayrton Senna também já tem lentidão nesse momento no sentido capital. Trânsito lento ali do quilômetro 23 até o quilômetro 18, na altura de Guarulhos, também por conta do excesso de veículos. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo normalmente. Rodoanel Mário Covas, ali no trecho sul, também nesse momento tem trânsito bom. Motorista trafega tranquilamente por ali pelo Rodoanel Mário Covas. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, mas ainda tem alguns trechos com tempo nublado e neblina em alguns pontos, mas o sol vai aparecendo, já tem alguns trechos ali, algumas partes da Oswaldo Cruz com sol nesse momento. A mesma coisa acontece com a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas. Embora com tempo nublado e neblina em pontos isolados, o sol já vai aparecendo, a maior parte da rodovia já tem boa visibilidade, o trânsito é bom, a chegada a Campos do Jordão nesse momento, inclusive com sol. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto, tem tempo nublado, tem neblina ainda em alguns trechos. Lembrando que a rodovia dos Tamoios está em obras de duplicação. Estas obras começam a partir do quilômetro 64, duplicação do trecho de Serra, e por lá tem pare e siga. O trânsito segue tranquilo aí pela Tamoios. Agora 7h10. Repita. 7h10. Jornal da Manhã, edição regional, oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Agora, todas as terças-feiras, dentro do Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, você vai ouvir a palavra de empresários e diretores de grandes empresas em um verdadeiro raio-x de como andam os principais setores da economia, seus novos desafios, estratégias e as perspectivas de crescimento na retomada dos negócios em meio à crise do coronavírus no país. Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Não perca todas as terças-feiras dentro do Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Jornal da Manhã.
Especial Primavera e Jardim Leroy Merlin. É primavera, é tempo de cultivar. As plantas viraram uma nova mania. Elas são capazes de transformar um ambiente. Ao redor delas, há cuidado, há afeto e há beleza. E a Leroy Merlin tem uma variedade de produtos desde ferramentas até vasos, plantas, fertilizantes e muito mais. Além de inspirações e soluções para seu jardim. Especial Primavera e Jardim Leroy Merlin. Tudo para preparar e cultivar seu jardim. Jovem Pan. As ligações clandestinas, conhecidas como gato, põem em risco a vida de quem faz e são um prejuízo para toda a população, pois acabam sobrecarregando a rede elétrica, podendo ocasionar acidentes fatais, curtos-circuitos e incêndios. Ajude a EDP a evitar essa prática. Utilize o canal sigiloso de denúncias de fraude no site edp.com.br. Colabore. EDP. Conte com nossa energia. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h13. Repita. 7h13. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, STF, concluiu seu voto a favor de que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento por escrito no inquérito que apura se houve tentativa de interferência na Polícia Federal. Marco Aurélio é o relator substituto do recurso em que a Advocacia Geral da União pede para o depoimento do presidente ser feito por escrito. Na quarta-feira, o ministro liberou o caso para análise no plenário virtual, onde todos os ministros votam remotamente. Inseriu seu voto no sistema interno do STF. O relator original do caso, o ministro Celso de Mello, havia ordenado o depoimento presencial. Como Celso de Mello está de licença médica até o fim desta semana, Marco Aurélio assumiu, seguindo as regras regimentais. Celso de Mello havia argumentado que as explicações por escrito são permitidas aos chefes dos 3 poderes da República, que figurem como testemunhas ou vítimas, não quando na condição de investigados ou réus. Nesse caso, Bolsonaro é investigado. Segundo o documento, Marco Aurélio vai defender que o presidente tem a prerrogativa de depor por escrito, mesmo quando aparece como investigado num inquérito. O ministro da Economia, Paulo Guedes, protagonizou ontem uma cena que chamou a atenção já no fim de uma entrevista coletiva que concedia a jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília. Logo após encerrar uma fala sobre o fim do auxílio emergencial, Guedes foi prontamente retirado pelo general Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo, e por Ricardo Barros, do PP do Paraná, atual líder do governo na Câmara dos Deputados. Em imagens da CNN Brasil, Guedes aparece durante todo o tempo que falou com a imprensa, acompanhado de perto pelos dois que ficaram um de cada lado do ministro. Nos últimos momentos da fala, é possível observar o incômodo de Ramos e também de Barros com a continuidade da entrevista, no qual o ministro foi retirado. Agora são 7h15, 7h15, vendas do comércio disparam com retomada da economia, mas seguem abaixo de 2019. Comerciantes brasileiros venderam mais em agosto. A alta, a quarta seguida, chegou a 5,3% na comparação com julho. A chamada Pesquisa de Atividade do Comércio foi feita pela Serasa. O avanço foi puxado principalmente pelo setor de móveis eletrônicos e informática, com aumento de 7%. Destaque ainda para as lojas de roupas e os supermercados, enquanto o segmento de combustíveis e lubrificantes foi o único que registrou queda. Os responsáveis pelo estudo avaliam que o resultado mostra uma tendência de retomada da economia, mesmo que aos poucos. Eles citam alguns fatores que têm ajudado nesse processo, como a redução dos juros, a melhora na oferta de crédito, a renegociação de dívidas e o aumento da confiança do consumidor. Sem falar no pagamento do auxílio emergencial, que botou mais dinheiro para girar no país. Ainda assim, as vendas de agosto ficaram 12% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Mesmo nesse cenário, porém, a situação tem melhorado aos poucos.
Esse tombo chegou a passar de 30% em abril e maio. Depois caiu para 20% em junho, 17% em julho e agora 12%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O novo caça Gripen da Força Aérea Brasileira, FAB, realizou ontem o primeiro voo no espaço aéreo brasileiro. Ele decolou do aeroporto em Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina, em direção ao Centro de Ensaios em Voo do Gripen, na planta da Embraer, em Gavião Peixoto, em São Paulo. O Gripen é o primeiro F-39E das 36 unidades que tiveram compra anunciada em 2013. O caça chegou ao Brasil de navio no domingo pelo aeroporto de Navegantes. Foi rebocado pelas ruas da cidade na madrugada de terça-feira para poder ser levado do porto até o aeroporto, onde decolou pouco depois das 2 da tarde de ontem. O caça ficou desde terça-feira sendo preparado para o voo, passando por verificações técnicas que incluíram testes de acionamento do motor e taxiamento em solo. A apresentação oficial da aeronave está prevista para ocorrer durante a cerimônia do Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, comemorados no dia 23 de outubro. Na verdade, foi informado à imprensa que a previsão para que esse caça fizesse o voo seria hoje, sexta-feira. Agora adiantaram bem, hein? Estranho isso. Uma mulher foi presa com 26,5 kg de maconha nesta semana na rodovia Dom Pedro I em Jacareí. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a mulher transportava droga em um carro de carona por aplicativo. A droga seria entregue no litoral norte. O flagrante foi feito no quilômetro 28 da rodovia após a abordagem de um carro que seguia de Campinas para Ubatuba. A polícia parou o veículo por estranhar a parte de trás rebaixada do carro. As drogas estavam na mala da mulher, que pegava uma carona com outros 2 homens. Ela havia combinado a carona por um aplicativo de viagens coletivas. A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada para a cadeia de Santa Branca. Os 2 homens que estavam no veículo foram liberados. Na verdade, vi uma outra matéria sobre isso aí, que todos eles foram presos pela polícia e foram levados à delegacia. Só que chegando na delegacia, a mulher assumiu toda a culpa, disse que a droga realmente era dela, portanto ela foi autuada em flagrante por tráfico e os outros 2 foram dispensados pelo delegado. Caraguatatuba estendeu o expediente de trabalho dos servidores de 6 horas e continua com o atendimento ao público nas repartições das 9 da manhã às 2 da tarde até o dia 9 de outubro. A medida prevista no decreto de 21 de setembro de 2020 está em consonância com a retomada das atividades econômicas, de acordo com o Plano São Paulo do governo estadual. Foram prorrogados os efeitos do decreto que disciplinou a jornada dos funcionários e o horário de atendimento ao público reduzidos. E do decreto que regulamentou a situação dos servidores com 60 anos ou mais, funcionários com doenças crônicas e o empréstimo de equipamentos para teletrabalho, home office. A diminuição da carga horária não envolve os serviços essenciais da Secretaria de Saúde, além de outros devidamente justificados. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez uma visita técnica ontem nas áreas afetadas pelos incêndios no Pantanal, em Mato Grosso. A assessoria do Ministério do Meio Ambiente informou que Salles chegou de avião em uma base militar montada em Poconé, a 104 quilômetros de Cuiabá, uma das regiões mais atingidas pelas queimadas. O roteiro da visita não foi divulgado. No mês passado, o ministro fez um sobrevoo nas áreas atingidas por incêndios na região do Pantanal e estava acompanhado do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Homens da Força Nacional vão reforçar as equipes que atuam no combate às queimadas. São 40 militares do Distrito Federal, Goiás, Pará e do Paraná. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta sexta-feira o sol aparece na região, principalmente entre o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira. No litoral, haverá variação de nuvens. As temperaturas estarão em elevação. No final de semana, o sol aparece em toda a região e as temperaturas estarão em elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 29 graus. Neste momento, temos 18 graus. Agora 7 horas, 21 minutos. Repita. 7h21.
21. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Vem e chega com o sol, traz o abraço da mãe. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, leite Cooper. Jornal da Manhã. Já imaginou morar em São José dos Campos, ao lado do Center Valley Shopping? A Reflora apresenta o Atuale Residência. Apartamentos de 3 e 2 dormitórios, com 1 ou 2 vagas de garagem, plantas de 56 a 73 metros quadrados e varanda gourmet integrada com a cozinha. É modernidade para se conectar e lazer completo com 12 itens para desconectar da rotina. Para saber mais, acesse reflora.com.br. Atuale Residência. Atualize seu estilo de vida. Jovem Pan. Você sabia que investir em imóveis é uma escolha segura e inteligente que só valoriza ao longo dos anos? E para você fazer um bom negócio, venha para o consórcio imobiliário Ademilar. Com crédito você pode comprar, reformar ou construir um imóvel, quitar financiamento e até planejar o seu futuro com a aposentadoria imobiliária Ademilar. Avenida São João 532 e Avenida Doutor Ademar de Barros 1600. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. Jovem Pan. Dê um upgrade na sua carreira e no seu currículo. Na pós-graduação da AMB Morumbi, você encontra uma metodologia de ensino alinhada com as melhores práticas internacionais, professores altamente qualificados e atuantes em suas áreas, e também parcerias que oferecem um conteúdo selecionado e atualizado. Tudo para você estar preparado para o mercado neste novo mundo. Escolha uma dessas diversas opções de cursos e inscreva-se em aimb.br/pós. Pós-graduação AMB Morumbi, uma nova pós para um novo mundo. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h23. Repita. 7h23. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei complementar que altera a cobrança do imposto sobre serviços ISS pelos municípios brasileiros. A nova lei prevê uma transição para a partilha do produto da arrecadação do tributo do município do local do estabelecimento prestador para o de domicílio do tomador dos serviços. Ou seja, transfere a competência de cobrança do imposto para o município onde o serviço é prestado ao usuário final. Hoje, ela é realizada pela cidade onde está localizada a sede do fornecedor. A alteração entra em vigor em 2021. E prevê uma transição até 2023, com a redução progressiva dos percentuais de recursos destinados às cidades onde ficam as empresas que prestam o serviço e o aumento progressivo dos percentuais destinados às localidades onde estão os consumidores. A nova lei favorece as cidades do interior. Ainda sobre o presidente Jair Bolsonaro, hoje ele passa uma cirurgia em São Paulo para retirada de um cálculo. A informação foi confirmada ontem pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A cirurgia será realizada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pelo urologista Leonardo Borges, e está marcada para as 10h30 da manhã de hoje. Ainda de acordo com o governo, a data para a alta médica será avaliada após o procedimento. Ontem também, o presidente Jair Bolsonaro já estava hospedado em um hotel em São Paulo. Empregados da Volkswagen de Taubaté fizeram uma campanha de arrecadação de alimentos para ajudar famílias na região do Vale do Paraíba que sofrem com a pandemia. Durante a campanha social, foram arrecadados 10 toneladas de alimentos não perecíveis. No total, 12 entidades receberam as doações, que atenderão mais de 1.400 famílias da região. Para estimular a conscientização dos jovens em atividades com foco social, a campanha foi conduzida pelos estagiários da fábrica. Eles se dividiram em duplas e tiveram a grande missão de sensibilizar os empregados sobre a importância de participar e conseguir as doações para a campanha.
Agora 7h26, confiança da construção sobe pela quinta vez. Confiança do setor de construção segue em recuperação, de acordo com dados referentes a agosto. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, aponta para um cenário mais favorável para o segmento após a forte redução da atividade em abril. O índice de confiança do empresário da construção teve alta de 2,7 pontos no mês passado e atingiu 56,7 pontos na quinta alta seguida do indicador. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, diz que o indicador mostra o sentimento de confiança maior e mais disseminado entre os empresários do setor. Ele avalia que a alta contribui para a volta das contratações e auxilia o processo de recuperação da economia. Os índices de evolução do nível de atividade e do número de empregados também continuaram em crescimento em agosto. No nível de atividade, foi verificado aumento de 3,3 pontos na comparação com julho e o indicador chegou a 51,4 pontos. Já o índice de evolução do número de empregados aumentou 2,7 pontos de um mês para o outro e chegou a 49,5 pontos, um sinal de estabilidade do emprego na construção. Os indicadores variam de 0 a 100 e, quando estão acima de 50 pontos, sinalizam aumento da atividade. A pesquisa mostra ainda que a utilização da capacidade operacional subiu 2 pontos percentuais em agosto e alcançou 60%. Da Rádio 2, siga Eichmeier. Os funcionários da TI Brasil, empresa do setor químico de São José dos Campos, anunciaram greve ontem. De acordo com o sindicato da categoria, a empresa anunciou o fechamento da unidade de São José dos Campos em 2021 e eles tentam negociar o pacote de benefícios após a rescisão. A decisão de greve foi aprovada em uma assembleia. Os trabalhadores decidiram pela medida após impasse na negociação de benefícios no acordo de encerramento de contrato. A categoria pede 7 salários e 1 ano de convênio. A TI Brasil anunciou o encerramento das atividades na planta em julho deste ano. A empresa, que trabalha com bombas de combustível, teria sido impactada pela alta do dólar e a crise com o coronavírus. Em um pronunciamento feito ontem no Twitter, o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, afirmou que enfrenta o processo de impeachment de cabeça erguida. Ele disse ainda que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, está cometendo um grande erro e que foi pressionada pelas redes sociais. Na quarta-feira, a ALERJ aprovou o pedido de impeachment por 69-0 e autorizou a abertura de um processo por crime de responsabilidade. O único parlamentar que não votou está com Covid-19 e licenciado. A resolução da ALERJ, que autoriza o processo por crime de responsabilidade, foi publicada ontem no Diário Oficial. Agora o caso vai para um tribunal misto formado por 5 deputados e 5 desembargadores do Tribunal de Justiça, onde será julgado. Num primeiro momento, o tribunal define se Witzel deve ser afastado do cargo. Depois, se ele cometeu crime de responsabilidade e se deve perder os direitos políticos. Independentemente da decisão do Tribunal Misto, Witzel já está afastado do cargo por decisão do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Pela LERJ, tchau Witzel, né? Porque perder de 69-0 é muita coisa, tá? Mais do que claro que o cargo já era. A não ser que nessa jogada da Justiça aí, ele permaneça no cargo, mas de acordo com a LERJ, já vai embora, né? Mesmo com a flexibilização da quarentena, os segmentos de hotelaria e turismo continuam sofrendo os impactos causados pela pandemia do coronavírus em várias regiões do país. Só o setor turístico, um dos mais afetados, acumula perdas superiores a 122 bilhões de reais. O governo até chegou a costurar uma série de ações entre abril e maio com pacotes emergenciais para alívio financeiro, mas a medida não foi suficiente para conter os estragos. Segundo o presidente do Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Meio Ambiente de São Paulo, Bruno Omori, a recuperação dos segmentos será lenta. Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial quebrou uma sequência de 4 altas e fechou em queda. Ontem perdeu 1,38%, vendido a R$ 5,51.
O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 1,33% a 97.012 pontos. Euro cotado a R$ 6,43, com queda de 1,38%. Nos Estados Unidos, o Wall Street teve uma leve aceleração ontem, recuperando um pouquinho após um dia agitado, enquanto os investidores continuavam a pesar os efeitos econômicos adversos da pandemia global. O principal índice, o Dow Jones Industrial, teve ganho de 0,2%, fechou a 26.815 unidades. O tecnológico Nasdaq avançou 0,4% a 10.672 unidades. 7h31. Repita. 7h31. E vamos à boa notícia do dia, Giovana. Estudantes que têm contratos do Financiamento Estudantil, FIES, por meio do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, poderão requerer a suspensão do pagamento enquanto durar a vigência do estado de calamidade pública decretado por causa da pandemia da Covid-19. A medida vale para clientes em situação de inadimplência com seus contratos antes do dia 20 de março, data em que foi aprovado o estado de calamidade pública no país pelo Congresso Nacional. Os estudantes que estão em situação de inadimplência também poderão suspender as parcelas, desde que as amortizações devidas até 20 de março sejam de no máximo 180 dias. As parcelas em atraso antes da pandemia não serão suspensas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compareceu ao velório da juíza Ruth Bader Ginsburg ontem, permanecendo em silêncio ao lado do caixão no alto da escadaria do prédio da Suprema Corte. Isso após receber vaias e aplausos de manifestantes que desde cedo faziam fila para se despedir da juíza. De máscara, algo incomum ao presidente, e de gravata azul, em vez da tradicional vermelha cor do Partido Republicano, Trump parou diante do caixão da juíza, que se tornou um ícone da defesa dos direitos das mulheres, fechando os olhos por vezes. Mas o silêncio foi quebrado por vaias e gritos de manifestantes. Lá também tem isso, né? Bom inteiro tem, né? Marcelo Santiago foi nomeado para liderar a equipe de contratos e gestão de ativos da Unidade de Negócios da Aviação Comercial da Embraer a partir de 1º de outubro. Marcelo ingressou na Embraer do programa EJET em 2001 e há 7 anos atua como diretor executivo de financiamento de vendas e gestão de risco de crédito, supervisionando as necessidades de todas as unidades de negócios da Embraer. Nessa função, ele se reportará diretamente a Ariane Meyer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial. Medo da pandemia fez doações de transplantes de medula óssea despencarem. Saiba quem pode doar. Setembro é o mês em que se comemora o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Este ano, a data se faz ainda mais importante para chamar a atenção sobre o assunto e incentivar doações. É que, em meio à pandemia do novo coronavírus, caíram no Brasil tanto a quantidade de doadores como o número de transplantes realizados. Segundo informações do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME, nos primeiros 7 meses de 2020, houve queda de 30% no número de buscas para se tornar um doador, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Já dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos revelam que foram realizados no Brasil 1.302 transplantes de medula óssea entre janeiro e junho deste ano, total que é quase 20% menor ao registrado no primeiro semestre de 2019. Wanderson Rocha. Os cuidados foram redobrados desde o início da pandemia. A primeira coisa que fazemos é controlar primeiro se o paciente tem ou não o coronavírus e também fazer controle do coronavírus nos familiares e nas visitas. A gente evita ao máximo as visitas durante a pandemia, além de todas as medidas habituais, que são a lavagem das mãos, o uso das máscaras, o controle dos colaboradores que vão trabalhar com o paciente. O fluxo dos pacientes no hospital deve ser diferente do fluxo dos pacientes com Covid. O transplante de medula óssea é fundamental para o tratamento de algumas doenças que afetam células do sangue, como leucemias, por exemplo. Em alguns casos, o procedimento é possível mesmo que não haja compatibilidade total entre doador e transplantado. Algumas doenças, no entanto, exigem compatibilidade de 100%. Por isso, a importância do registro do máximo de doadores possível.
O hematologista Wanderson Rocha diz quais são os pré-requisitos para se cadastrar como doador de medula óssea. Tem que ter a idade entre 18 até 60 anos de idade, não terem doenças infecciosas como HIV, sífilis, hepatites, a doença de Chagas. É como se na realidade fosse um doador de sangue normal, e ele se cadastra como doador de medula. É claro que no momento da doação todos os exames devem ser realizados. O médico reforça também a importância de manter os dados atualizados no sistema. Mais importante é falar que os doadores, uma vez que estão cadastrados, eles devem sempre comunicar ao registro onde eles são cadastrados mudanças de endereço, mudanças de telefone para que eles possam ser contactados. Isso é um grande problema, já que em torno aí de 20 a 30% dos doadores, quando vamos pesquisá-los e propor a doação, eles já não estão mais disponíveis porque o contato foi perdido. Ainda de acordo com o hematologista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o fato de o doador ter tido contato com o novo coronavírus não impede a doação da medula óssea, desde que, claro, ele já esteja recuperado da Covid-19. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jornal da Manhã. Chegou o Coffee Sense, o lançamento do Boticário que traz aquela sensação do primeiro encontro. E o melhor, até 12 de outubro, na compra de 2 ou mais itens da linha Coffee Sense nas lojas, com um revendedor ou pedido pelo WhatsApp do Bote, você ganha 20% de desconto. Não é demais? Promoção válida enquanto durarem os estoques. Consulte itens participantes e condições nos canais de venda. Coffee Sense é perfumaria. Perfumaria é o Boticário. Rádio Jovem Pan. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teofilorezende.com.br. Muito mais que um aluno, muito mais que uma escola. O mundo criou uma sociedade mais dinâmica com novas necessidades e dificuldades. Por isso a tecnologia faz parte da nossa vida. A Max Líder oferece tecnologias que garantem a tranquilidade de sua indústria, comércio ou residência. Especializada em planejar sistemas de segurança personalizados com câmeras IP, sistema NVR, cercas elétricas e alarmes. Max Líder. 12-98312-1234. Jovem Pan. Você sabia que Prato Food Hall está prontinho para te receber, cumprindo todas as normas de segurança para você curtir o nosso almoço. Agora servindo em pratos individuais para você relaxar no nosso happy hour. Agora, uma carta de drinks novinha e bem mais. Estamos com chopp e drinks em dobro. Mas se tudo isso ainda é pouco, venha aproveitar nossa maravilhosa pizza rústica e nossos lanches de tirar realmente a fome. Estamos te esperando. Venha para o Prato Food Hall ou peça pelo WhatsApp 12-9997-17-4024. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h40. Repita. 7h40.
O governo federal publicou ontem no Diário Oficial da União uma nova edição da portaria que estabelece o procedimento para a realização de aborto em caso de estupro. Apesar de retirar a palavra obrigatoriedade, o novo texto mantém a regra dos profissionais da saúde de denunciar o caso à polícia, independentemente da vontade da vítima. A edição foi publicada um dia antes do Supremo Tribunal Federal julgar a imposição dos profissionais da saúde em denunciar o caso à polícia, descrita em portaria editada no fim de agosto. A Nova Dutra realiza a Blitz da Saúde, do programa Estrada para a Saúde, hoje no ponto fixo do programa em Roseira, no quilômetro 82 da pista sentido Rio de Janeiro. A iniciativa faz parte das ações programadas pela Nova Dutra em comemoração à Semana Nacional do Trânsito. Durante a ação, que ocorre das 9 da manhã às 2 da tarde, os caminhoneiros que passarem pelo local poderão realizar diversos atendimentos gratuitos, como aferição de pressão, teste de glicemia e corte de cabelo gratuito. Haverá ainda distribuição de preservativos. Além disso, os profissionais do volante poderão contar com serviços de desinfecção e higienização da cabine do caminhão. O Centro Educacional Santos Dumont CAGE está com inscrições abertas para os processos seletivos, com 760 vagas abertas em cursinhos preparatórios gratuitos em São José dos Campos. São 520 vagas para o CADVEST, que tem como foco ajudar alunos que desejam se preparar para o Enem e vestibulares. Já o CASDinho vai selecionar 240 estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental, que querem se preparar para ingressar nas melhores escolas públicas e privadas. As inscrições seguem até 2 de outubro e 1º de novembro, respectivamente. Não é cobrada a taxa de inscrição. Os 2 processos seletivos terão provas e avaliações da vulnerabilidade socioeconômica. As aulas terão início em janeiro de 2021. A Caixa Econômica Federal lançou uma nova modalidade de jogo lotérico, o Super 7. O primeiro sorteio será realizado no dia 2 de outubro, com prêmio estimado em R$1 milhão, e as apostas já podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país. O apostador poderá escolher no mínimo um número e no máximo 3 dentre os 10 algarismos de cada uma das 7 colunas do volante de aposta. Ganha prêmios quem acertar de 3 a 7 colunas, independentemente da ordem. Os sorteios do Super 7 serão realizados às 3 da tarde, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu por unanimidade condenar o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, por abuso de poder político e conduta vedada. Como punição, Crivella, que é pré-candidato à reeleição, foi considerado inelegível até 2026. Crivella diz que vai recorrer da condenação e que estuda um pedido de anulação da votação do tribunal. O tribunal entendeu que ele usou veículos e funcionários da Conlurb, Companhia de Coleta de Lixo do Rio, para promover um evento de campanha de seu filho Marcelo Rod Crivella, que tentava se eleger deputado federal, e Alessandro Costa, que concorreu a deputado estadual em julho de 2018. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora, na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova, Rua Água Marinha, no Jardim São José, e também na Avenida Anchieta, na Vila Diana. Estas 3 últimas vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Estradas. Situação da rodovia Presidente Dutra continua complicada para o motorista e neste momento nos 2 sentidos, tanto no sentido São Paulo quanto no sentido interior, principalmente ali na altura de Guarulhos. No sentido São Paulo, a gente continua com lentidão na pista expressa. Essa lentidão vai ali do quilômetro 205 até o quilômetro 210 e um pouco mais à frente, já na pista marginal, do 218 até o 224. Esses 2 pontos aí, por causa do excesso de veículos neste momento. No sentido Rio de Janeiro, a lentidão começa no 216, vai até o 210 na pista expressa, reflexo de acidente que aconteceu hoje pela manhã, e agora também já tem lentidão na pista marginal, começando ali no 214, muito mais por conta da curiosidade do motorista, e acaba complicando a vida de todo mundo, viu? Rodovia Ayrton Senna também continua com lentidão nesse momento no sentido
sentido capital, a lentidão está ali ainda na altura de Guarulhos, vai do quilômetro 23 até o quilômetro 18, devido ao excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto segue com trânsito fluindo bem. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito bom nesse momento. Tem alguns pequenos trechos ali com tempo nublado, mas não chega a atrapalhar a visibilidade do motorista. Restante da Oswaldo Cruz tem sol nesse momento, chegada ao Ubatuba com sol. A mesma condição na Floriano Rodrigues Pinheiro, dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas. Motorista tem ótima visibilidade, tem sol praticamente toda a extensão da rodovia, trânsito fluindo bem nesse momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto, ainda tem alguns pontos ali com tempo nublado, mas aos poucos vai melhorando. Restante da rodovia tem sol, ótima visibilidade, apenas reforçando aí que a rodovia dos Tamoios está em obras de duplicação do trecho de serra. Essas obras começam a partir do quilômetro 64 e aí na parte de serra tem pare e siga. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Seu sonho de ter um Jeep Zero começa aqui na T-Line Jeep São José dos Campos. As melhores ofertas da região e uma super avaliação do seu semi-novo. Venha se surpreender. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Jornal da Manhã. Especial Primavera e Jardim Leroy Merlin. É primavera, é tempo de cultivar. As plantas viraram uma nova mania. Elas são capazes de transformar um ambiente. Ao redor delas, há cuidado, há afeto e há beleza. E a Leroy Merlin tem uma variedade de produtos, desde ferramentas até vasos, plantas, fertilizantes e muito mais. Além de inspirações e soluções para seu jardim. Especial Primavera e Jardim Leroy Merlin. Tudo para preparar e cultivar seu jardim. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize. Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Jovem Pan. Pensando em móveis planejados? Estilo Movelaria. Eficiência, tecnologia e sofisticação. 5 anos de garantia e entrega garantida. Estilo Movelaria. Conheça nossas lojas. estilomovelaria.com.br. Rádio Jovem Pan. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Pro. Se você quer economizar com energia, chame a PS Pro. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Pro? Seja noite, seja dia, chame a PS Pro e não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h49. Repita. 7h49. O Santos sofreu mesmo com um jogador a mais desde o primeiro tempo, mas venceu o Delfim por 2-1 ontem à noite em Manta, no Equador, e está bem perto de confirmar a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Marinho abriu o placar no primeiro tempo, Rojas empatou no segundo e Jean Mota deu a vitória ao Peixe nos minutos finais em seu primeiro toque na bola, pouco depois de ter entrado em campo. Resultado que dá alívio ao time de Cuca, que vinha de 2 empates sem gols entre Brasileirão e Libertadores. A vitória leva o Santos aos 10 pontos, isolado na liderança do Grupo G.
Domingo pode ser um dia histórico para a Fórmula 1 caso vença o Grande Prêmio da Rússia. Lewis Hamilton se tornará o piloto com mais vitórias na categoria, 91. Ele vai empatar com Michael Schumacher, o que não diminui o tamanho do feito. Até porque tudo indica que o inglês da Mercedes, que está longe da aposentadoria e defende a equipe que domina a Fórmula 1, ainda vencerá muitas corridas. Depois, faltará se tornar o piloto com mais títulos na história. Schumacher tem 7, um a mais que Hamilton. Mas o inglês lidera o Mundial deste ano com folga, 190 pontos contra 135 de seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas. O outro destaque de uma corrida possivelmente histórica será o público nas arquibancadas. São esperadas 30 mil pessoas durante todos os dias do evento. A largada no domingo está marcada para 8h10 da manhã, no horário de Brasília. 7h51. Repita. 7h51. E vamos agora às reclamações dos ouvintes pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791, repetindo, 99707-7791, com Eloy Moreno. Vamos lá, Eloy. Vamos lá, Clemente. E a gente tem uma reclamação aqui do Mauro Batista, ele é de São José dos Campos, e eu vou dizer para você, Clemente, que infelizmente é uma reclamação antiga, é uma reclamação recorrente. Tá certo. Não é só do Mauro, na verdade o Mauro serve meio que como porta-voz dos moradores daquela região. O Mauro mora na Avenida George Eastman, aquela avenida que tem ali do lado da antiga Kodak, que vai em direção ali ao Chácaras Reunidas, né? E ele reclama ali dos acidentes constantes por causa da alta velocidade dos motoristas por ali. A rua é estreita. Além disso, ele diz que tem trânsito pesado de caminhões, que é proibido no local. E passam carretas, passam caminhões. Ele já fez vários protocolos. Já entrou, inclusive, com ação judicial. Segundo informações do Mauro, essa ação já foi julgada. Já houve ganho dos moradores e até agora a situação não muda. Ali é aquela coisa, eu lembro daquela região, quando ainda era uma rua normal, não tinha, não era... asfalto, né, Eloy? Não, nem tanto, Clemente. Menos, Clemente, menos, então Clemente. Tá bom. Um pouco mais pra cá. Eu já conheço aquela rua há muito tempo, naquela época... Nem quando era só mato. Só mato, entendeu? Era carro de boi passando, né? Não, a gente brinca aqui, pessoal, mas é verdade. Essa rua, na verdade, ela era uma rua mesmo, né? Uma rua de bairro. E aí, por conta do crescimento do Chácaras Reunidas e de toda a expansão daquela região, ela e que bom que cresceu, né? Não, esse é o lado positivo, com certeza. Só que aí ela foi meio que transformada numa avenida. Com algumas restrições, só que aquela velha história. A restrição acontece só no papel, só para inglês ver. Porque na hora que chega lá, é como o Mauro contou pra gente, e eles moram lá, cada vez que passa uma carreta, todo mundo acorda de madrugada, não tem jeito, porque treme tudo. Então, infelizmente, tem duas situações aí que precisam realmente de uma atenção mais in loco, mais constante. Essa questão do trânsito pesado e a questão da velocidade, né? Que realmente é um risco. E o Mauro comentou também da dificuldade que os moradores têm de sair e entrar em casa. Sem dúvida. Por causa do trânsito, né? As pessoas andam em alta velocidade, então vai sair da garagem, é difícil, para entrar na garagem é também difícil. Ou seja, é estressante ao último, né? Exato. Todos os dias, todas as horas. Felizmente. Agora, vamos falar de um outro lado aí. A gente tinha colocado aqui no ar esses dias uma reclamação do Orlando, também de São José dos Campos. Ele falava da rua Moacir de Siqueira, 134, no Jardim São Leopoldo. Ele mandou fotos pra gente, ele dizia que a calçada estava cheia de mato. Ele disse que já tinha até feito capina por lá, ele pessoalmente. Ele mesmo, né? Mas não é certo, né? É uma via pública. E a gente tem uma resposta oficial, né, Temos, Giovana? sim. Referente à reclamação sobre o serviço de capina, a urbanizadora municipal informou que o serviço de capina no local está programado para a próxima segunda-feira, dia 28, sendo que a última capina foi realizada no final de julho. Julho, agosto, setembro, tá bacana, né? Tá. Ô, Orlando, agora só tem que tirar o mato, né? Na hora que cortar tudo. Corta e tira, limpa, né? Exatamente. Orlando, fica de olho pra gente aí, então tá agendado pra próxima segunda-feira, dia 28 agora de setembro.
Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, alguma informação, alguma observação, fica à vontade para participar através do nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h55. Repita. 7h55. Vamos a Brasília? Alexandre, bom dia. Bom dia, Clemente. O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que sofreu críticas da mídia, eu não sei se eu digo mídia oposicionista, isso já significa um pleonasmo, né? Por ter se encontrado com seu correspondente americano, o secretário de Estado Mike Pompeo, lá na grande Operação Acolhida, que recebe refugiados, fugitivos venezuelanos, né, fugitivos do caos imposto por um regime socialista pelo tiranete Maduro, lá em Boa Vista, né, lá em Roraima. Aí os senadores disseram que o Brasil estava se oferecendo como plataforma eleitoral para Trump. Imagina só. Né? E ele foi convocado para explicar esse encontro. Aí ele foi, aceitou na hora, esteve lá na Comissão de Relações Exteriores do Senado e explicou para os senadores que não sabiam disso, que os democratas de Joe Biden e os republicanos de Donald Trump convergem, concordam num ponto, que tem que tirar esse Maduro da Venezuela, né, que o povo venezuelano está sendo oprimido. A própria ONU disse isso, com seu relatório de direitos humanos, disse isso, né, que está havendo crimes contra a humanidade, crimes contra direitos humanos, perseguição, morte, tortura contra os opositores. 60 países do mundo já não reconhecem o governo de Maduro. Né? Ele foi lá e explicou isso tranquilamente. Parece que inventaram a narrativa, né? Depois, com base na narrativa, fazem uma expansão. Né? É um velho truque, né? E a narrativa não tem nada a ver com o factual, com os fatos. Bom, e outro fato estranho, né? Em 2018, na eleição para deputado, o filho do prefeito Marcelo Crivella era pré-candidato a deputado. E houve um encontro na quadra da Conlurb, né, na quadra do Estácio, com o pessoal da Conlurb, a companhia de limpeza urbana lá do Rio de Janeiro, né, em que se pediu voto para o filho de Marcelo Crivella. Marcelo Crivella teria agradecido por apoiar aqueles que ele indicava. Aí o PSOL entrou na Justiça Eleitoral. E ontem, por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro disse que Crivella é inelegível por 6 anos. Ele já estava se encaminhando agora para a reeleição, né? Era o candidato preferido. E, claro, com medo dessa reeleição, o Tribunal Regional Eleitoral entrou nessa por proposta do PSOL. Resta a Crivella agora recorrer ao Superior Tribunal Eleitoral. Interessante, né? Como é que a justiça quer a confiança do povo, quer a credibilidade, porque em caso semelhante, no julgamento de Dilma, presidido pelo presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, passaram por cima da Constituição, rasgaram a Constituição. O parágrafo único do artigo 52 não foi respeitado. Ele disse que o presidente que for impedido de governar, que for condenado, fica inelegível por 8 anos. Né? E Dilma não ficou inelegível, né? Mas o Marcelo Crivella já está inelegível por um fato lá de 2018, em que pediu que teria usado a Conlurb, era um dia útil, mas aí é uma punição severa, né? Bom, outra questão muito séria é que a gente sabe da violência agrária no sul da Bahia já há anos, né? Envolve índios, envolve MST, né? E toda hora há problemas sérios por lá.
Havia problemas agora com o INCRA, pessoal do INCRA, do Ministério da Agricultura, órgãos federais, em assentamentos de lá, estava aparecendo gente de fora, estava dando instruções para os assentados lá, depois sumiam, foi a Polícia Federal, depois o Ministério da Justiça, para garantir a segurança do que era federal, mandou a Força Nacional lá, né? Um pequeno contingente. O governador Rui Costa não gostou porque ele não havia sido consultado. E foi para o Supremo, o ministro Fachin concedeu a liminar, mandando retirar a Força Nacional, agora o Supremo confirmou. Isso confirmado, a partir de agora, obviamente, passam a ser responsáveis pela paz no sul da Bahia o governador Rui Costa e o próprio Supremo. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Telaine Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Termina aqui o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, desta sexta-feira, 25 de setembro de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã, às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.